Para mim, foi uma das melhores atuações do Ceará na temporada. Eu não sei para você, torcedor alvinegro, por isso eu peço para você deixar aí nos comentários. Vamos falar dessa incontestável vitória do Ceará por 3-0 em cima do Santos, diante de mais de 25 mil torcedores na Arena Castelão? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir para você deixar seu joinha, seu like, sua curtida, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você ainda não se inscreveu no canal, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, tem muita coisa boa, viu, meus amigos? Vamos lá, meus amigos, vamos falar dessa partida que, olha só, eu mais uma vez gostei da escalação do Léo Condé, colocou o Mugni. E aí recuou, tirou o Richards, deixou o Dieguinho como primeiro volante e o Lourenço como segundo volante, segundo homem no meio. E lá na frente permaneceu com o Pedro Raul, deixou o Pedro Henrique no banco e escalou o Fernandinho de um lado e o Galeano do outro. Meus amigos, olha, foi uma partida para mim espetacular do Ceará. Jogou muita bola do Ceará, foi muito bem. Foram 3 bolas na trave, pelo menos as que eu contei, tá bom? Uma do Pedro Henrique, uma do Galeano, uma do Sobral, de quem foi, meu Deus? Do Dieguinho, né? Matheus Bahia, Pedro Henrique e Dieguinho. 3 gols, time jogando muito. Rapaz, que defesaça do Bruno. Antes de falar tudo, caramba, velho, que defesaça. O Bruno fez 2 defesaças num momento difícil que tava a partida. Mas enfim, assim, foi uma... Pô, gente, foi uma partida coletiva espetacular do Ceará, né? Se você der uma olhada do Bruno, que jogou muito, fez defesas importantíssimas, mas é bom, né, ter um goleiro, cara, que na hora que você tá mais precisando, você vai lá e você pode confiar nele, pode chutar, meu amigo, a gente tem goleiro, sabe, quando a gente fala assim, tá jogando, pode chutar, velho, tem problema não, ele pega, e é bom demais quando você tem um goleiro assim, cara, você fica confiante, né, você todo defensivo, não tem nenhum problema. Do Bruno até o Fernandinho, né, do time titular, e depois quando entraram, né, entrou Richards, entrou Fernando Sobral, entrou Vina, entrou o Pedro Henrique, pô, time ótimo, todo mundo jogou bem hoje, mas claro, que a gente tem que destacar algumas coisas. Mas olha, para começar, para continuar, Pedro Henrique tem que entrar no segundo tempo mesmo, meus amigos, não tem como não. Eu aqui que estava pedindo um momento para ele entrar ali no lugar do Pedro Raul, às vezes para jogar centralizado ou um pouquinho pelo lado. Cara, é outro jogador e é outro time com o Pedro Henrique no segundo tempo, né? Incrível, eu não sei se ele motiva, eu não sei o que ele faz. Pô, véio, um gol e uma assistência, uma bola na trave, não tem o que contestar, cara. É outra coisa no segundo tempo. Por isso, minha congratulações ao Léo Condé, né, que fez isso, né? Porque, pô, gente, Pedro Raul mais uma vez passou em branco, né? Cara, o Pedro Raul teve assim umas 2, 3 chances. Não é que ele jogou mal, mas mais uma vez ele não fez gol. Mas ele ajudou o time, né? Ele ajudou, faz aquele pivô, incomoda os zagueiros e tal, puxa a marcação para deixar aberto o gol do Pedro Henrique. Tava muitos lá marcando ele, o Pedro Henrique tava livre, com o Galeano puxou e tocou. Aliás, que monstro, né? Esse Galeano, que é isso, meus amigos, que é isso. O cara vai lá na marcação, volta pra artilheiro, lá pra bandeirinha de escanteio, pra marcar. Lá na linha de fundo, rouba a bola e vem conduzindo a bola, vai até a outra bandeirinha de escanteio. É um monstro, cara. Joga bola demais esse rapaz. É um fôlego sem tamanho. E o Marcos Vitor, pra mim, olha, se não for o melhor da partida, foi um dos melhores, cara. Ele jogou muito, o Marcos Vitor. Hoje, o time do Ceará foi muito grande, mas eu tenho que falar de alguns valores individuais. Eu acho que o Marcos Vitor jogou muita bola, muito mesmo. Eu sempre elogio o William Machado, que também foi bem, mas o Marcos Vitor hoje subiu o patamar. Mais uma partida em que o Ceará não leva gol. Mais uma boa partida. Do quarteto, Fabiano, Matheus Bahia, William Machado e Marcos Vitor e o Bruno Ferreira no gol. Mas o Marcos Vitor acho que subiu um degrauzinho. Mais uma vez, jogou muita bola, Marcos Vitor. Dieguinho, gigante. Jogou... Ele jogou até não aguentar mais. Ele correu, ele driblou, ele marcou, ele chutou, ele fez tudo hoje. Monstro, Dieguinho. E o Mugni, se não foi a melhor atuação dele na temporada, para mim foi a melhor atuação dele no Brasileirão. Muita bola do Mugni hoje. Voltou naquele estilo mesmo, ele estava precisando muito disso, né? Depois ele estava bem, aí se machuca. Aí volta, machuca. Volta, não aguenta o tempo todo. Aí agora voltou 100% e jogou. Jogou também até não aguentar mais. Monstro, jogou muita bola.
o Mugni. E como eu falei, né, o Pedro Henrique já entrou no segundo tempo. Então, pô, o Richards, parabéns ao Richards, 300 jogos com a camisa do Ceará. Que espetáculo, né, Richards? Parabéns, meu. Parabéns, você representa muito, né, o símbolo, né, do jogador, né, com raça, raçudo, jogador que veste a camisa alvinegra mesmo, né? Parabéns ao Richards, que eu acho que merece demais por tudo que já conquistou pelo time alvinegro, desde a sua chegada quando veio lá do Confiança. E assim, eu acho que foi uma partida muito boa, um adversário que surpreendeu, acho que o Santos até fez de tudo, jogou bem, assim, né, bem no sentido de pressionar ali, principalmente no segundo tempo, teve um início que pressionou, o primeiro tempo teve mais posse de bola, mas era aquela posse de bola assim que não tão efetivo, foram poucos chutes, poucas finalizações. O Ceará muito mais efetivo, acertou uma bola na trave, é verdade. Acho que só foi isso no primeiro tempo do Santos, mas com mais volume. No segundo tempo também pressionou, criou algumas oportunidades. Acertou uma bola na trave, né, como eu disse, mas no segundo tempo o Bruno fez 2 defesaças, então 3 na verdade, né? Então acho que mostrou, valorizou demais a vitória do Ceará. E assim, gostei, mas como eu disse mais uma vez, das substituições do Condé. Eu acho que a entrada do Vina e do Pedro Henrique foi interessante. Ele tirou o Fernandinho Mugni, que já estava morto, já estava no limite, todos dois. Eu acho que permanecer com o Pedro Raul ali, eu acho que foi uma estratégia interessante, que o Pedro Raul puxava um pouco a zaga, dava para perceber isso, e com isso liberava alguns jogadores. Depois, também muito cansado já, tanto o Lourenço quanto o Dieguinho, ele colocou o Sobral e o Richards, e o Sobral ainda fez o gol, né? E o Sobral poderia ter feito um gol antes, né? Porque ele não teve a perna canhota, eu acho que ele quis cruzar para ver se o Pedro Henrique fazia o gol, e acabou não dando certo. E depois, a assistência do Pedro Henrique, ele acabou fazendo um belo gol, 3-0, que aí foi para comemorar e para celebrar demais a vitória alvinegra, que eu acho que foi uma vitória de um coletivo muito bom. E aí sempre fica aquele negócio, cara, por que o Ceará não joga sempre assim? Enfim, eu acho que se o Ceará se impor desse jeito dentro de casa, se for desse jeito, começando o jogo já naquele estilo, lembra da Série B ano passado, que os adversários chegam a se tremer, quando era 15 minutos já estava 1-0 pro Ceará, porque era uma loucura, uma intensidade sem tamanho. Eu acho que tem que ser desse jeito. Um placar de 3-0 que o Ceará não fazia há um bom tempo, mostrou um time que não perdeu a vontade né, quando faz 1-0 recua, faz 2-0 recua, né, aquele negócio todo, eita, já vai levar o gol, já vamos passar sufoco. Não foi isso, foi pra cima. Então assim, faz 34 pontos, né, fica pertinho, né, 11 pontinhos agora do número mágico de 45, mas novamente, né, se distancia da zona do rebaixamento, 9 pontos, e se distancia, né, praticamente 9 pontos, né? E também a 9 pontos do G6. É um time que, na minha opinião, não sei da de vocês, por favor, deixe nos comentários. Eu acho que se o Ceará jogasse desse jeito, em casa desse jeito, dava para buscar uma parte de cima, mais lá em cima, e beliscar uns pontinhos fora de casa. Vai pegar o Sport agora. O Sport que empatou com o Cruzeiro lá no Mineirão, meu amigo. O Sport é difícil esse Sport. O Sport já vinha de 2-2 com o Fluminense, perdeu aqui contra o Fortaleza, ganhou do Corinthians. Então, assim, é um time bem... É chato esse time do Sport. É chato mesmo. Então, acho que dá, sim, pro Ceará subir um pouco. Com esse estilo de jogo, dentro de casa, eu não tenho a menor dúvida que o Ceará chega na parte de cima da tabela, fica lá na primeira parte. E se beliscar esses pontinhos fora de casa, como foi o 3-0 com o São Paulo, ganhar uma e perder outra, não tem nenhum problema, mas conseguir esses pontinhos fora de casa, eu acho que dá para sonhar com algo lá em cima. Mas primeiro passo, vamos chegar aos 45 pontos. Está mais perto do que longe, está muito mais tranquilo, o caminho. A vitória hoje era necessária, né? Voltar a jogar em casa, ter o apoio da torcida, mais de 25 mil pessoas, jogo 8h30 da noite no domingo, é difícil, meus amigos. Abrir um pouquinho mais, né, para não ter aquela aproximação do Z4, se afasta mais um pouquinho e ver a parte lá de cima da tabela mais próxima. Eu acho que era isso que precisava, deu certo, 3 pontos com uma atuação impecável, incontestável. E agora é se preparar, só daqui a 10 dias, né, o jogo é só dia 15 contra o Sport, lá na Ilha do Retiro. Se der certo para conquistar esses 3 pontos, aí sim, dá para acreditar mais ainda lá na parte de cima da tabela. É isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui é porque vocês gostaram. Então peço para você deixar seu joinha, seu like, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal, pra gente seguir firme e forte falando de futebol cearense. Até a próxima.